Se você quer aprender de uma vez por todas como se resolve a equação do primeiro grau, fica comigo até o final do vídeo, que lá você vai encontrar 2 exercícios bônus de concursos públicos, tudo isso depois da vinheta. Alguns detalhes, depois eu vou dar a resolução passo a passo e depois, finalmente, eu passo um exercício de concurso. Então vamos à definição aqui. A equação do primeiro grau é uma sentença matemática que possui incógnitas do primeiro grau. Quando você tem uma incógnita A, B, X ou Y, você tem que estar atento ao expoente da incógnita. Quando não aparece nada aqui, é 1. A partir do momento em que eu tenho uma equação cuja incógnita, mas se eu tiver incógnita cujo valor máximo do expoente, aqui, o maior valor do expoente é 1, essa equação vai ser do primeiro grau. A sentença matemática que descreve a equação do primeiro grau com uma incógnita é ax mais b igual a 0, onde essas letras aqui, A e B, são números. Eu vou admitir como números reais, tá? Mas podem ser números naturais, podem ser números inteiros. E nesse caso aqui, ó, a incógnita é x. É o valor a ser descoberto. Para resolver uma equação do primeiro grau, realizamos operações dos dois lados da igualdade com o objetivo de isolar a incógnita e encontrar o seu valor. Isolar a incógnita. Então vou dar um exemplo. Se eu tiver o sinal de igualdade aqui, 2x igual a 10. Qual é o número x que eu multiplico por 2 e o resultado dá 10? Nesse caso, o único número que está multiplicando o x aqui é 2. Tá? Para isolar o x, eu faço operações inversas. No caso da multiplicação, divisão. No caso da soma, subtração e vice-versa. Nós vamos ter exemplos mais adiante que ilustram esse caso aqui. 10 dividido por 2, 5. A equação do primeiro grau com duas incógnitas possui infinitas soluções. A sentença matemática que descreve a equação do primeiro grau com duas incógnitas é ax mais by mais c igual a 0. Nesse caso, nós temos A, B, C números e as incógnitas vão ser x e y, tá? Que são os valores a ser descobertos. Então, como eu tenho aqui dois valores, eu posso fazer quaisquer combinações. A equação do primeiro grau é um termo recorrente no Enem e em concursos públicos, que geralmente vem com questões que exigem interpretação do texto e montagem da equação antes de resolvê-la. Aqui, ó, muito importante, ó, com interpretação, eu costumo dizer que interpretação do texto e montagem da equação antes de resolver. Tá? A resolução não é a parte mais importante do problema que envolve a equação do primeiro grau. Tá? A parte mais importante é a interpretação do texto e a montagem da equação. Sem isso, você não consegue resolver o problema e, por conseguinte, você não consegue resolver a questão em si, no caso, para concurso, Enem, etc. Daqui a 24 anos, Jovelino terá o triplo da idade atual. Daqui a 5 anos, Jovelino terá a seguinte idade. Como esse exercício tem um texto curto, tá, não fica tão difícil de interpretar. Ele quer saber a idade de Jovelino daqui a 5 anos. O interessante seria colocar a idade de Jovelino numa letra. Idade de eis a incógnita. A partir disso, eu consigo ler e interpretar os dados de acordo com o x que é incógnita. Então, daqui a 24 anos... Então, aqui eu vou até colocar aqui, ó, idade atual. Então, daqui a 24 anos. Se ele tem x, daqui a 24 anos ele terá x mais 24 anos. Terá o triplo da idade atual. Então, eu estou colocando aqui, ó, como a idade atual mais 24, o triplo. O que é o triplo da idade atual? Se a idade atual é x, o triplo é 3 vezes x. Então, a partir disso, eu tenho que isolar o x, né, de modo a fazendo operações nos dois lados e para descobrir o seu valor. Operações dos dois lados significa o seguinte: eu vou passar tudo quanto é x de um lado para o outro. Então eu tenho que tirar esse x aqui, x, né, menos x mais 24 igual a 3x. Esse menos x que eu coloquei aqui, ó, que aliás eu tirei de um lado, eu tenho que tirar do outro, que é isso que a teoria fala. Quando você faz as operações dos dois lados, é isso. Quando você tira o x de um lado, você tem que fazer a mesma operação do outro lado da igualdade, justamente para manter a igualdade. Aqui eu tenho 2x, aqui eu tenho 0 e aqui eu tenho 24. Então basta eu pegar e dividir dos dois lados por 24
aliás, por 2, né? Dividir os dois lados por 2 e aí eu obtenho o valor de x. X é igual a 12. 12, ele está falando aqui, ó, é a idade atual. Interessante da equação. Encontrar o valor de x, encontrar a solução da equação simplesmente não resolve o problema. O ponto é, depois que você resolveu o problema, é colocar o resultado dentro da interpretação que o problema te deu. Esse x significa os 12 anos que o Jovelino tem. Daqui a 5 anos, então eu pego esse x mais 5. Então fica 12 mais 5, dá 17 anos, letra D. Vamos para mais um exemplo para fixar aí os nossos conhecimentos. A idade de Pedro hoje, em anos, é igual ao dobro da soma das idades de seus 2 filhos, Paulo e Pierre. Pierre é 3 anos mais velho do que Paulo. Daqui a 10 anos, a idade de Pierre será metade da idade que Pedro tem hoje. A soma das idades que Pedro, Paulo e Pierre têm hoje é. Então, quando você lê um problema desse tipo aí, uma questão desse tipo, você se assusta pela quantidade de informações que você tem inicialmente. Então, a primeira coisa é não ficar em pânico, né? E, em seguida, estabelecer quem são as incógnitas, porque se você tem mais de uma pessoa aqui dentro desse contexto, eu não vou ter uma incógnita só. Ele está perguntando as 3 idades juntas. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou chamar aqui, ó, Pedro, quem mais? O Paulo e o Pierre. E vou chamar as idades de A, B e C. Mas não é não, é A, B e C. A, B, Pierre e C. Eu quero saber, aqui ó, A mais B mais C, né? Essa é a questão do problema. Vou colocar mais uma aqui, ó. Então, a partir disso, eu sei quem é, eu estabeleci as incógnitas, né, que eu tenho que achar. Vamos fazer a releitura do problema, mas de uma maneira mais analítica, né? A idade que Pedro tem hoje, em anos, então coloco Pedro aqui, é igual o dobro da soma das idades de seus 2 filhos, Paulo e Pierre. Muito importante fazer isso. A leitura, a primeira leitura, depois, a partir da segunda leitura, fazer ela algebricamente falando, traduzir o português para o matematiquês, né? Pierre, quem é Pierre? É C. Nessa aqui eu tenho uma primeira equação. Pierre é quem? É o C. É 3 anos mais velho do que Paulo. Então, a idade de Pierre é a idade de Paulo mais 3. Daqui 10 anos, a idade de Pierre, ou seja, a idade de Pierre mais 10, será a metade da idade que Pedro tem hoje. Pedro é A. Então nós temos 3 equações aqui. Ó. Essa é a segunda e essa é a terceira. Eu tenho que trabalhar de alguma forma para eu reduzir essas incógnitas e voltar a uma incógnita só. E a partir dela, ir substituindo os valores. Então eu vou trabalhar com essa que está mais difícil aqui. C mais 10 é igual a meio. Quem é A? A é a idade de Pedro, que é 2 vezes a soma das idades de Paulo e Pierre. Perceba que eu tenho aqui, ó, posso cancelar aqui, o que acontece? C mais 10 é igual a B mais C. Tá vendo? Multiplicando aqui 2 metade, vai dar 1. E olha só que interessante, ó. Esse C aqui nessa equação está igual dos 2 lados. Então se eu tirar C dos 2 lados, eles sobem aqui, ó. Eles se anulam. Então eu tenho que B igual a 10. Ora, mas se B igual a 10, eu consigo achar C, porque C é B mais 3, logo C é igual a 13. A é igual a 2 vezes B mais C, eu tenho B, eu tenho C, ó, fica fácil. A vai ser igual a 2 vezes B é 10, C é 13. 10 mais 13 dá 23, 2 vezes 23 dá 46. 46 sendo A, B igual a 10 e C igual a 13, eu consigo somar aqui, ó. Posso até fazer em vermelho. 46 mais 10 mais 13, que é isso aqui, ó, vai me dar 56, mais 10, 66, 69, letra B. Então essa questão aqui, ela é um pouco trabalhosa, mas não é tão difícil não. Com calma e essa análise detalhada do que está escrito, da interpretação de texto, né, aliado aí à transformação algébrica, a equacionar o problema, isso facilita muito a resolução de questões dentro de concursos, dentro de Enem, envolvendo equações do primeiro grau, ok? Vou até voltar aqui, ó. Interpretação de texto e a montagem da equação antes de resolvê-la. Peguem esse texto aqui, ó, e grifem, copiem, colhem, deixa bem destacado aí no estudo de vocês, para que vocês analisem isso muito bem e apliquem
a cada vez que vocês fizerem exercícios envolvendo equações do primeiro grau. Se cuidem, fiquem com Deus. Antes disso, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho aí para receber aviso de novos vídeos. Se cuidem, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu!